A 10ª coisa que um natural não pode fazer durante o treino é pecar na hidratação. O que acontece é que quando você começa a treinar, naturalmente você vai perdendo água do seu corpo. Uma pela respiração. O fato de você respirar com mais intensidade por conta do treino faz com que você perca mais água por conta disso. Também tem o suor, óbvio. Você vai estar sempre perdendo água durante o treino. E o fato de você não cuidar dessa hidratação faz com que você perca performance durante o treino. Já vai aqui a recomendação de quanto de água que você precisa ingerir durante o treino. Ela é 10 ml por quilo de peso por hora de treino. Uma pessoa de 70 quilos, ela precisa de 700 ml por hora de treino. Agora, e se ela treinar 1h30? Ela já precisa ali um pouco mais de 1 litro, certo? E esses números que eu tô passando para você são os números mínimos, hein? Então você pode até tomar mais do que isso. É melhor passar um pouco do que ficar devendo. Então já ajuste isso para o seu treino de hoje, ou se você já treinou hoje, o treino de amanhã. Mas esse é um ajuste pequeno, perto do 9º tópico da nossa lista, que todo natural não pode de jeito nenhum fazer. A ideia de contar repetições não faz sentido nenhum. Quando a gente olha para os artigos científicos e para tudo que os grandes atletas de fisiculturismo sempre fizeram, a gente vê que a contagem de repetições não significa nada. No final das contas, o que vale mesmo é o quanto que o seu músculo está sendo exercitado e não o número de repetições. Como se você estivesse fazendo as repetições e aí quando você atinge o número, nossa, algo mágico acontece, o músculo cresce. Não é isso. Hoje, a gente tem estudo mostrando que se você fizer 50 repetições, dá na mesma do que você fazer 8, 10. Aqui eu tô te falando que dá na mesma se você atingir a mesma intensidade de treino. Por isso que a minha metodologia, ela recebe o nome de No Reps. Então a recomendação que eu te dou é, quando você for fazer o treino, esqueça o número de repetições. Eu quero que você simplesmente treine. Eu ainda vou falar mais sobre intensidade de treino, em qual nível que você precisa chegar dessa série. Calma aí que a gente vai chegar lá. Calma, rapaz, calma. O 8º tópico eu vou falar sobre tempo de descanso entre séries. A grande diferença entre um natural e uma pessoa hormonizada é que essa hormonizada, ela tem o anabolismo facilitado e ela tem o catabolismo prejudicado. Então é importante que você se atente fortemente a todos os tópicos aqui da lista para que você otimize o seu anabolismo e diminua o máximo possível o catabolismo. Quando você começa a fazer a série, o seu músculo contrai, o sangue não entra. Quando o sangue não entra também oxigênio e nutrientes. Chega uma hora que esse músculo vai cansando. E aí, quando você descansa, o seu corpo manda para lá sangue, com ele nutrientes e oxigênio. O seu músculo se recupera para a próxima série. Se você descansa pouco, o músculo ele vai se recuperar pouco, fazendo com que a próxima série seja prejudicada. E com isso, prejudica o que a gente chama de volume load, que é importante para a hipertrofia. Você precisa dar o descanso necessário para que esse músculo se regenere, se recupere e fique pronto para a próxima série. Olha lá, entendi. Mas quanto tempo então eu descanso entre séries? Olha só pro bíceps. Ele é razoavelmente um músculo pequeno. Agora imagina na coxa. São músculos com dimensões, tamanhos completamente diferentes. Logo, eles precisam de intervalos diferentes também. Os estudos mostram que o melhor intervalo é o chamado de autossugerir. Você termina a sua série e aí você observa o seu corpo. Você fica ali prestando atenção. Muito provavelmente você vai terminar a série com uma frequência cardíaca mais alta e aí você vai descansando, você vai vendo que isso vai baixando, vai meio que voltando ao normal e você vai se percebendo, vai chegar uma hora que você fala, eu já tô legal para a próxima série. É isso que eu quero de você. Porque independente se é um músculo pequeno ou grande, se o exercício é composto, se é simples, você vai conseguir suprir a necessidade dessa musculatura no tocante a descanso de forma maravilhosa. Tudo vai levar a um crescimento muscular lá na ponta. E na moral, nada disso que eu tô te falando de intervalo entre séries faz sentido se você negligenciar o 7º tópico da nossa lista, que é não levar o músculo a uma exigência alta. A gente precisa de uma intensidade alta de treino. Porém, você que é natural, você não pode vacilar de jeito nenhum nisso aqui. Se você exagerar nessa intensidade, vai fazer com que o seu músculo fique muito cansado para a próxima série. O que eu tô te falando vale para as primeiras séries do exercício. Presta bem atenção agora. Vamos supor que você vai fazer o primeiro exercício do seu treino e você faz nele 3 séries. A primeira série, você precisa exigir muito
muito do seu músculo. A segunda série você precisa também exigir muito, mas se você exigir demasiadamente nessas duas primeiras séries, você vai prejudicar e muito a última série. A ideia é você conseguir exigir muito, mas não exageradamente, porque senão você acaba andando para trás. Toda a proposta nossa de treino é fazer com que você estimule o músculo da melhor maneira possível, porque esse estímulo vai repercutir em hipertrofia depois. Aqui a ideia é ajustar a dose de uma maneira ótima. E nesse vídeo você vai aprender exatamente a ajustar essa dose para que ela se torne ótima e o seu resultado também. O sexto tópico da nossa lista, nenhum natural pode fazer durante o treino, porque senão vai ficar frango. Treino é coisa séria. Eu quero que você vá para academia e na hora que você começar o treino, eu quero que você siga até a frase do nosso grande professor Valdemar Guimarães. Fecha a cara e treina, porque esse é um momento de alta concentração. Eu não estava falando há pouco sobre a ideia do intervalo autossugerido. Se você estiver tagarelando com alguém, você não consegue fazer isso. Se você estiver conversando com alguém durante a série, se você estiver entre uma série e outra mexendo no celular, você desfoca. Você não vai conseguir exigir o máximo que você pode do seu corpo. E olha que eu já vi diversas vezes o povo fazendo exercício e mexendo no celular. Deixa eu te contar uma história. Tô eu relaxado, treinando, eu saí de um exercício e falei, mano, eu quero fazer agora tal exercício. Cheguei lá, perguntei pro personal, professor, faltam quantas? Ele falou, falta uma só. Eu falei, maravilhoso, eu vou esperar. O aluno dele começou a série. Antes do aluno dele começar a série, ele estava falando ao telefone. E aí o cara foi começar a série e ele colocou o celular aqui assim, ó. Você imagina um crucifixo máquina segurando o celular aqui no ombro. Se prepare. Se você estiver sentado, segura para não cair. O personal segurou o celular para ele. O cara fazendo um crucifixo máquina, o personal segurando o celular no ouvido dele para ele continuar a ligação. Eu não quero que aconteça com você. Eu quero que você entenda que aquele treino, ele é super importante porque ele vai construir músculo no seu corpo, reduzir gordura, melhorar sua saúde. Cada treino é importante para tudo isso. Então não se distraia, leve a sério, foque no treino. E agora eu vou trazer o tópico que de 10 pessoas, eu acho que 9,5 não fazem. Aquecimento. Como o povo negligencia aquecimento? Comenta aqui já se você é desses. Existem dois aquecimentos. Existe o aquecimento que a gente chama de dinâmico, então esteira, bike, elíptico, escadas, pular corda. A questão é, você precisa aquecer o seu corpo. Mas eu já vi dizer que esse negócio é besteira. Antigamente os professores faziam o seguinte, o aluno chegava para treinar e falava, vamos dar uma aquecida. E colocava o aluno 20 minutos na esteira. 20 minutos já não é legal, porque cansa o cara e aí já perde performance no treino. E a nossa parada é otimizar tudo. Agora, se você fizer de 5 a 10 minutos, maravilhoso. Você tá aí sentadão, relaxado, me assistindo? O seu sangue, ele tá em grande parte nos seus órgãos. O nosso corpo tem uma inteligência magnífica. Quando você começa a fazer alguma coisa, seu corpo entende. Opa, existe uma galera aí fazendo força, mano. Ele tira parte do sangue que tá ali nos órgãos e manda pro músculo que tá sendo trabalhado. Você começou a fazer um aquecimento, seu corpo entende que são os músculos que estão precisando de mais sangue e manda pra ele. Outra coisa é, quando você começa a fazer um exercício, a temperatura do seu corpo, ela dá uma subidinha. E essa subidinha otimiza toda a produção de energia. Aí você vai estar pronto para o seu segundo aquecimento, que é na própria máquina. Esse a gente chama de específico. A proposta é você direcionar ainda mais o sangue para a musculatura que você vai trabalhar e começar a mover mais as suas articulações que serão utilizadas no exercício. E aí sim, você vai estar pronto para fazer o seu treino. Se eu não fizer nada disso, o que acontece? Se você fizer o aquecimento dinâmico, depois o aquecimento específico, quando você entrar na primeira série, seu corpo vai estar a todo vapor, vai estar preparado. É como se fosse aqueles carros a álcool antigamente. Se você não fizer isso, você acabou perdendo o primeiro exercício aquecendo o seu corpo. Fazer esse processo de aquecimento é muito importante, porém você pode errar na escolha do aparelho de aquecimento. Imagina comigo que você vai treinar peito. Aí você vai fazer esse aquecimento dinâmico na bike. A temperatura corporal vai se elevar? Vai. Mas você vai estar direcionando o sangue pro peito? Não. A melhor situação é o elíptico. Vou treinar perna. Caraca, bike é fantástico, porque você já direciona até com mais intensidade o sangue pra lá. E se eu cagar pra tudo isso aí? Aí, mano, o problema é seu. Você que é natural, você vai se ferrar. Seu idiota! Burro!
Entramos agora em um dos tópicos mais importantes do nosso vídeo, o quarto que um natural não pode de jeito nenhum fazer. Existe a série e existe o que a gente chama de série válida. Existe uma faixa de intensidade que o seu músculo precisa chegar para ele entender que precisa crescer. A intensidade do seu treino vai de 0 a 10, sendo 0 extremamente leve e 10, caraca, muito pesado. Quando você começa a série, dependendo da carga que você colocou, você começa ela ali numa intensidade de 2, 3. Aí essa intensidade de 2, 3, ela vai subindo. Aí daqui a pouco ela tá em 4, 5. Quando chegar numa intensidade 7, 8, quando você sentir que ficou pesado, você para a série. Existe uma exceção aqui, calma que eu já vou falar já. Porque aí você levou o músculo numa intensidade alta, porém você não exauriu ele demais. O que a gente tem hoje de respaldo científico é, se você chegar na própria falha concêntrica, ou se você ficar 1, 2 repetições antes dela, dá na mesma. Existe duas falhas aqui, hein? Existe a falha que a gente chama de concêntrica, que é aquela falha que você não consegue subir, ou você não consegue puxar, dependendo do exercício que você está fazendo. E existe o que chamamos de falha técnica. Você está fazendo o exercício e chega um momento que o exercício começa a perder a sua técnica. Isso é péssimo, porque nesse momento você começa a direcionar o trabalho, o peso, para outros músculos que não fazem sentido ali naquele momento. A nossa proposta é direcionar o trabalho para o músculo certo. A gente usa o movimento, usa a carga como meio para chegar no fim, que é o trabalho muscular. Começou a perder a técnica, não faz mais sentido você continuar. Eu disse para ti que existia uma exceção. Por que eu peço para você ir ali no 7 a 8 nas primeiras séries? Vamos imaginar que você faça 3, você vai de 7 a 8 na primeira, vai de 7 a 8 na segunda e na terceira, aí, mano, é hora de tudo ou nada. Eu quero que você vá até rachar. Eu quero que você vá pro 10, mano, mirando assim no 11. A última série, você pode levar o seu músculo a uma fadiga máxima, porque você não vai ter uma série subsequente para ser prejudicado. E tem uma outra coisa. Essa última série, ela vai servir de termômetro para você ajustar a carga e a intensidade das séries anteriores. Eu não quero que você se apoie em números, mas para você entender a fim didático, eu vou colocar no número. Vamos imaginar que você foi lá fazer uma rosca direta. Vai lá, por que a rosca direta? Porque veio a rosca direta na minha cabeça. Eu quero falar da sua rosca e eu vou falar da sua rosca aqui, porque é assim que funciona. Você tá pensando assim, mano, né? Com essa carga, eu consigo fazer 10 repetições. Exemplo. Se eu for fazer a 11ª, eu sei que eu vou falhar, eu não vou conseguir fazer. Então, essa carga, ela me é para fazer 10 repetições máximas. Deixar 1, 2 de reserva. Então, você vai fazer quantas repetições? Você vai fazer 8. Aí você vai pra terceira série. 8, beleza, 9, beleza, 10. Aí você fala, mano, eu acho que dá mais. Aí 11, 12, tá, mas eu consigo mais uma 13, aí você fala, mano, eu vou me superar em 14 repetições. Era pra você fazer 10, você fez 14. Agora você sabe que aquela carga não é pra fazer 10 repetições, é pra fazer 14. Você precisa ajustar a sua intensidade das séries anteriores. Não foi válida, porque você não chegou na intensidade certa. Então, a proposta é que você tenha todas as séries válidas no seu treino. Uma coisa que acontece com todas as pessoas que se inscrevem para se tornar alunos nossos é o seguinte: elas chegam com um treino e eu as educo a extrair séries válidas do treino. E aí sim, ele começa a treinar com mais eficiência. Uma pessoa que antes ficava 1 hora, 1h30 na academia, às vezes até 2, começa a ficar 40 minutos, porque são 40 minutos otimizados, aproveitados. Nossa, Lala, caraca, mano, é difícil isso. É um pouco complexo. Talvez você precise até assistir de novo essa parte do vídeo para entender melhor. Talvez você precise ir pro treino, tentar aplicar e depois assistir o vídeo de novo. Mas o que eu vou te dizer é, a hora que você conseguir colocar tudo isso no seu treino, você vai estar treinando de uma forma extremamente eficaz e você não faz ideia do resultado que isso vai te trazer. Comenta aqui se você faz isso no seu treino, se você tem esse nível de ajuste no treino. Tudo que eu faço é pensando em otimizar o resultado e é isso que eu tô te passando aqui. O top 3 da lista é o pior dos piores, assim. Você não pode de jeito nenhum cometer, brother. Interromper o treino pela metade. Nossa, Lala, mas tem gente que faz isso? Tem.
Você tem que pensar o seguinte, lembra que é dose? Se você interrompe pela metade, você interrompeu a dose. Então, para que o seu corpo se desenvolva, você precisa dar para ele uma dose de treino específica, precisa. Quando eu prescrevo um treino, quando eu monto uma planilha, cada exercício ali, ele tem uma importância. Muito acontece, galera que vai treinar perna e deixa a panturrilha pro final, ou então o abdômen. Então, por favor, não mate nenhum exercício do treino. Tô de olho em você, hein, vagabundo! O top 2 é um dos mais comuns que acontece. A probabilidade de você já ter feito isso é gigantesca e prejudica muito no resultado. Principalmente para quem é natural, que precisa otimizar tudo. Trocar a ordem dos exercícios do treino é horroroso. Olha lá, mas a ordem dos fatores não altera o produto. Isso é coisa de matemática. Aqui altera. Cada exercício tem uma peculiaridade. Ele entrega algo. A rosca direta, ela proporciona o trabalho para o bíceps em comprimento médio. O comprimento médio de uma fibra proporciona uma alta capacidade de gerar torque, gerar força. A rosca Scott, por sua vez, trabalha com as fibras do bíceps mais encurtadas. Uma fibra mais encurtada não proporciona a mesma capacidade de gerar força como uma fibra em comprimento médio. Porém, ela proporciona um encurtamento maior da fibra. Cada ponto desse é importante ser colocado no treino de uma forma estratégica. Aí eu passo para você uma ordem, você pega essa ordem, caga para ela, porque o exercício está ocupado, sei lá, e você faz na ordem que você julgou ali que dava. Cada exercício é como se fosse um ingrediente de um prato que você vai preparar. Mano, para fazer um bolo, você vai precisar misturar os ingredientes, aí vai untar a forma, vai pôr o bagulho lá e vai pôr no forno. Existe uma ordem para ser feito isso. Se você não seguir a ordem, o bolo ou vai ficar uma bosta ou nem vai virar bolo. O treino é igual. Então, não negligencie a ordem. Ah lá, mas a academia tá cheia. Não negligencie a ordem. Ah lá, mas o aparelho tá quebrado. Troque, então, esse exercício por um outro similar. Se o treino foi montado por uma pessoa que leva tudo isso em consideração, você vai estar jogando no lixo toda uma inteligência de treino que foi colocado ali. O top 1 da nossa lista é comer coisas durante o treino ou fazer os famosos shakes intratreinos. Lembra que eu disse que a parte do seu corpo que está sendo utilizado, o seu corpo manda sangue? Se você começa a treinar, seu corpo entende o quê? São os músculos que estão sendo exercitados. Eles precisam de sangue. Se você come, o seu corpo entende que é o estrombo que está trabalhando, que tem alimento lá, precisa digerir esse negócio, depois absorver. Ele vai mandar sangue para onde? Aí o seu corpo começa a falar, mano, mas peraí, cara, eu vou para onde? E eu vou te dizer o pior que acontece. Por questão de sobrevivência dos nossos antepassados, nosso corpo entendeu que é melhor ativar o músculo com eficiência do que a digestão. Por quê? O nosso tataravô poderia ter acabado de comer alguma coisa e aparecer um leão para comer ele. E aí, mano, ele tem que fugir. Se você estiver treinando, comer alguma coisa, essa coisa que você comer, ela vai ficar parada no seu estômago, prejudicando o sistema todo e ainda te dando uma sensação ruim para treinar. Mas e os shakes intratreinos? Porque eles são preparados para não parar no estômago. Guarda isso que eu vou te falar com carinho, leva pro coração. Um treino de musculação, por mais que você seja natural e tem todo o processo que a gente já falou, de catabolismo, anabolismo, você não precisa fazer intratreino. Em 1 hora, 1 hora e meia de treino, você não vai degradar o suficiente para precisar repor durante o treino. Ah, mas os aminoácidos, porque eu não sei o que, não faz sentido. Um ciclista, uma maratonista e tal, essa galera precisa. A gente não. Lá, então o que eu tomo durante o treino? Água. Foi o tópico primeiro que eu abordei aqui. Se hidrate durante o treino. Isso é importante. O resto é besteira. Não precisa. Vai prejudicar o seu resultado. Assim como também vai prejudicar o seu resultado essas coisas aqui, ó, que são feitas em muitos momentos depois do treino. Porque quando você termina o treino, meu camarada, aí outra parada começa a acontecer. E você não pode cometer esses erros aqui, ó. Então clica nesse vídeo agora.